Mateus capítulo 6, versos 5 ao 15. Diz a palavra de Deus: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Porquanto vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor abra nosso coração e entendimento para entendermos a Tua palavra e que seja glorificado o Teu nome, Senhor, nas nossas vidas e em toda a face da terra. Que venha sobre nós o Teu governo, Senhor, o Teu reino, sobre nossas casas, nossas famílias. Ó Deus querido, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pela provisão, pelo sustento que o Senhor nos dá, pela vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que nós temos, pela saúde, pelos nossos lares, nossas casas. Obrigado, Deus, pelo cuidado do Senhor todos os dias sobre nós. Dai-nos corações quebrantados, ó Deus, livra-nos de viver uma vida que não agrada ao Senhor. Por isso nos perdoe, ó Pai, de todo egoísmo, de toda falta de fé, de orgulho, de vaidade no nosso coração, de toda maldade no nosso pensar ou ó Deus, no nosso agir. Perdoa as nossas omissões também, ó Deus, quando naquilo que devemos fazer o bem não fazemos, nos perdoe. Nos perdoe, ó Deus, também a dureza de coração, a falta do primeiro amor. Perdoa, Deus, a nós, teu povo. Perdoa as nossas famílias, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, ó Deus querido, e nos ensine a perdoar. Ó Deus, nos livre de cair em tentação. Nos dê vitória sobre o mundo, sobre a carne, sobre o diabo. E faz-nos homens e mulheres, crianças e jovens, cheios do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Feito então a devocional, qual que é a primeira pergunta aí da devocional? Que sempre repete, né? Na página 59, abre na página 59, a primeira pergunta é: qual o ensino central do texto lido? O que vocês acham que esse texto está falando sobre o quê? De que esse texto está falando? Está falando de oração, não está? Então esse é o assunto central, né? Ensinando a orar, né? Quando Jesus fala que não ser como os hipócritas que oram nos cantos das praças, né? Ou na sinagoga, não quer dizer que a gente não possa orar em público, mas o problema é orar para aparecer. Às vezes a pessoa pode estar até dentro do quarto e se achando, né? Nossa, como eu sou um homem de oração, tá vendo? Eu estou aqui, né, nesse quarto trancado aqui, então eu aplausos para mim, né? Então esse é o problema, é o que está no coração. Se você está em público, mas o seu coração está voltado para o Senhor, para Deus,
não porque os outros estão pensando de você, aí sim, né? Então, muito bem, oração. Segunda pergunta é: que relação há entre o ensino do texto e a pessoa de Jesus? Quem está nos ensinando a orar aqui? Jesus. Jesus está nos ensinando a orar, né? Então, muito bem, Jesus nos ensina a orar. E a terceira pergunta: que compromisso pessoal você deve fazer diante desse ensino? Olha que legal, hein? Toda devocional você fazer essas perguntas para o texto vai ser muito bom, né? Qual a aplicação para a sua vida? Qual a lição você tira disso? Orar, né? Que nós devemos orar. E aí? Quanto tempo você gasta por dia em oração? 2 horas? 1 hora? Meia hora? 15 minutos? 10 minutos? 5 minutos? 1 minuto? Então, a gente aprende a orar orando, né? Então, qual compromisso você vai fazer? Não, eu vou procurar orar 15 minutos, todo dia eu vou esforçar 20 minutos, ou vai caminhando, vai crescendo, né? Nessa caminhada de oração, agora eu quero chegar a meia hora, eu quero chegar a 1 hora de oração diário. Porque quando a gente tem prazer em estar com a pessoa amada, a gente não vê o tempo passar. Então, se a gente aprender a orar como a Bíblia ensina, a gente vai, de fato, chegar àquele ponto, né? Lembra quando eu falei dos 3 níveis de oração? O primeiro nível de oração é aquele que a pessoa ora, mas vão papagaio. Fala, depois nem lembra mais o que falou, né? Não presta atenção. O segundo nível de oração é quando você tem um esforço maior, você se esforça, né, para orar. E o terceiro nível de oração é quando você tem dificuldade de parar de orar. Um momento, não é todas as vezes, né? Não é todas as vezes, mas é muito bom. E se isso acontecer pelo menos uma vez na semana, você está tão bom a oração, está tão gostoso estar na presença do Senhor, tão prazeroso estar falando com Deus, né? E ouvindo a sua voz na palavra dele, pelo Espírito Santo, que você não quer parar. Você quer ficar ali orando, você quer orar e orar e orar, sem preocupar com o tempo, né? Se você não chegou a esse nível ainda, peça para Deus: Deus, eu quero isso, eu quero saber o que é isso, eu quero ter essa experiência também, que é maravilhoso, né? É muito bom. Amém? Agora tem que estar despreocupado com o tempo, né? Se for orar preocupado com a hora, aí você não vai saber o que significa orar sem pressa, né? Então, qual o compromisso pessoal que eu vou fazer? É orar, aprender a orar como Jesus me ensinou, principalmente nesses princípios aqui, né? Nós temos na oração do Pai Nosso 5 alvos, 5 princípios aí, não tem? Qual que é o primeiro? O nome de Deus, depois o reino de Deus, depois a provisão de Deus, que é o pão nosso, depois o perdão de Deus, e por último, 5 é o livramento de Deus. Olha aí. Se você usar esses 5 princípios na sua oração, você vai falar pensando sobre o nome de Deus, o caráter, os atributos de Deus, pensando no reino de Deus, no governo de Deus, pensando na provisão de Deus, todas as necessidades suas e daqueles que estão à sua volta, perto ou longe. Depois, o poder de Deus, né? Aliás, o perdão de Deus, confessando os seus pecados, pecados dos seus familiares, pecados da igreja, pecados das pessoas, clamando a Deus por perdão, e o poder de Deus, que fala do livramento. Então, outro que você pode
devemos, né, se queremos aprender a orar, usar esses princípios. E aí nós escreva uma pequena oração considerando a devocional dessa semana. Alguém escreveu aí uma pequena oração? Fazer a tarefa de casa, hein? Não esquece. A minha pequena oração foi assim. Veja se ela parece um pouco com a oração do Pai Nosso. Senhor meu Deus e Pai, bendito seja o teu nome. Deus bom, justo, misericordioso, fiel e santo. Venha o teu governo sobre nós. Obrigado por suprir nossas necessidades. Aumenta a nossa fé, confiança e esperança no Senhor. Perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Nos livre da incredulidade, da dureza de coração, do egoísmo, da falta do primeiro amor. Dai-nos vitória sobre o mundo, a carne e o diabo, em nome de Jesus. Amém. Então, essa foi a minha pequena oração. Escreva a sua também, se você não fez. E não precisa de ficar só nessa, né? Você pode escrever um diário de oração. Já pensou que legal? Né? Antigamente as pessoas, muitos missionários tinham um diário de oração. Escreviam as suas orações. E é bom porque depois você vai olhar no diário muitas orações respondidas. Isso aqui no dia tal, no mês tal, no ano tal. Eu falei assim com Deus. Aliás, até tem o Simon, né, tinha um diário assim, né, que ele contava a sua experiência. Por isso que nós sabemos hoje um pouco do que ele viveu aqui no Brasil, né, porque ele escrevia, né, no seu diário o que estava acontecendo, né. Então, graças a Deus, né, o diário de oração. E amém. Vamos lá para a página 62. Vamos falar sobre o Deus Trino. Página 62. 2 Coríntios 13. Nós vamos ler juntos, e você vai me dizer em qual momento do culto que nós falamos esse texto aqui. 2 Coríntios 13. Vamos lá juntos? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Qual o momento do culto? Nós falamos isso? No início, no meio, no final? No final, esse aqui é a bênção apostólica, né? E você percebe que a Trindade está aqui presente, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso estudo, nós estamos diante de uma das mais fundamentais verdades cristãs, porque ela se concentra em quem Deus é. E essa verdade tem sido atacada, né? Pelas seitas, pelos falsos profetas, mas permanece de pé essa verdade do Deus triuno. Contudo, essa verdade é difícil para a nossa mente compreender plenamente porque envolve mistérios divinos profundos e porque não podemos alcançar tal profundidade pelos limites reais da nossa capacidade de reflexão. Nossa lógica é matemática. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, né? É por isso finita, nossa mente finita para abranger e entender essa verdade totalmente. Porque na matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Porque 3 pessoas mais um só Deus. Não são 3 deuses. É um só Deus, né?
Pai, Filho e Espírito Santo. É um mistério, né? Nós vamos passar a eternidade conhecendo Deus e não vamos terminar nunca de conhecer a Deus, porque Ele é infinito e nós somos finitos, né? Embora não seja possível alcançar toda a profundidade dessa verdade, o que a Bíblia nos revela é suficiente para crermos que Deus é um. Então vamos ver que está em Romanos capítulo 3, versículo de número 30. Abra sua Bíblia lá. Romanos 3, versículo de número 30, diz a palavra de Deus. E visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o incircunciso e mediante a fé, aliás, o circunciso e mediante a fé o incircunciso, né? Tudo é pela fé. Seja o incircunciso, seja o incircunciso, porque Deus, visto que Deus é um só, aqui mostrando a unidade de Deus, né? A triunidade de Deus. E ao mesmo tempo, divinamente três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, é correto afirmar que há um só Deus, conforme podemos ver em Deuteronômio 6,4, né? Há um só Deus, diz o texto lá de Deuteronômio, né? Também vamos ver Marcos 12, 29, abre aí, vai um pouco voltando aqui, Marcos 12, 29. Diz a palavra de Deus. Respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Citando o texto lá de Deuteronômios, né? Jesus citando as Escrituras. Mas incorreto dizer que há três deuses distintos, politeísmo, ou que a soma deles constitui um único Deus, triteísmo. A Bíblia não descreve o ser de Deus como três deuses, mas um único Deus, que ao mesmo tempo é três pessoas. Então, aqui na página 52, letra A, Deus é um. 1 Coríntios 8, de 4 a 6. Vamos lá, 1 Coríntios 8, de 4 a 6. Vamos um pouco à frente aí. Diz a palavra: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual também são todas as coisas, e nós também por Ele. Então, Deus se revela como um só Deus, né? E três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É a sua unidade, e a sua unidade não é contraditória para o fato de ser ao mesmo tempo três pessoas divinamente iguais, no sentido de que são iguais em poder e glória, nos seus atributos, né? Então, nós vemos o Pai, Levítico 19, 3, o Filho, João 1, 1 e 14, e Colossenses 1, 15, e o Espírito Santo, Atos 5, 3 e 4, todos esses textos apontando para a divindade, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Vamos ver o texto de Levítico 19, 3. Levítico, lá no início da sua Bíblia, Levítico 19, 3. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará
os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, Deus se revelando ao seu povo. Também lá em João, fala de Jesus, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Falando da pessoa de Jesus Cristo, como o Verbo, a palavra de Deus, né? Também Colossenses 1,5, vamos ver o que diz Colossenses 1,5, lá na frente, Colossenses, capítulo 1, versículo 5. Colossenses, capítulo 1, versículo 15, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não significa que Jesus foi criado, mas significa que ele é o filho primogênito de Deus, né? Sendo o filho primogênito e unigênito filho de Deus. Eternamente gerado, como diz o texto de Hebreus. Também o Espírito Santo, lá em Atos 5, né? Quando Ananias e Safira mentem, e aí Pedro diz a eles, olha, vocês mentiram ao Espírito Santo, a Deus, né? A Deus. E chama o Espírito Santo, então, de Deus, né? Quando falamos da Trindade de Deus, nos referimos a uma Trindade em unidade e uma unidade que é trina, né? Então, uma Trindade em unidade e uma unidade que é trina. Então, resumindo aqui Pai, Filho e Espírito Santo, nós entendemos o seguinte, que o Pai é o Pai, não é o Filho e não é o Espírito Santo, é distinto. O Filho é o Filho, não é o Pai nem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito Santo, não é o Filho nem é o Pai, mas são iguais no que diz respeito a poder, a glória, a majestade, não tem um maior do que o outro. Quando Jesus lá no texto de João fala que o Pai é maior do que eu, não é no sentido de que o Pai é mais Deus do que ele, não é isso. Significa que é diferente na economia da função de cada um na Trindade. O Pai tem uma função diferente do Filho, o Filho tem uma função diferente do Pai e o Espírito Santo tem uma função diferente do Filho e do Pai. Então, cada um cumprindo a sua função, né? É como se não tem o presidente e o vice-presidente, mas você pode dizer assim, qual que é mais ser humano? É o presidente ou é o vice-presidente? Não, todos os dois são seres humanos, só que um tem uma função, o outro tem outra função, né? Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Qual que é mais Deus? Não, todos os três é um Deus só, né? Mas com diferentes funções. O Pai tem a sua função, o Espírito Jesus tem a sua função e o Espírito Santo também tem a sua função na Trindade, né? E eles vivem em perfeita harmonia e perfeita submissão, não tem nenhuma crise. Nós, pecadores, é que temos essas crises, né? Na Trindade, não. Então, olha aí na página 63, quando fala sobre, agora vamos para a letra B, né? Essa unidade é composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo, conforme a gente vê lá, Gênesis 1, 26, quem sabe dizer o que está escrito em Gênesis 1, 26? O que Deus disse lá? Façamos, né? O homem, a nossa imagem e semelhança. Por que ele não diz, eu vou fazer, singular? Não, ele disse, façamos, plural, né? Então, você vê aí que o Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes na criação. Vamos ver aqui lá no último texto aqui de 1 Pedro 1, 2. 1 Pedro, lá perto de Apocalipse, abre aí. Vamos lá? 1 Pedro, capítulo 1,
versículo de número 2. 1 Pedro 1, 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Percebe aí? Pai, Filho e Espírito Santo, e cada um com a sua função. Olha aí. Eleito segundo a presciência, segundo a vontade de Deus Pai. Em santificação, quem está operando a santificação? O Espírito Santo. Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Então, quem morreu na cruz não foi o Pai, foi Jesus. Também não foi o Espírito Santo, foi Jesus. Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? O que o Espírito Santo faz hoje? Habita na sua igreja. Na igreja somos nós, povo de Deus, né? Somos casa de Deus, somos habitação do Espírito Santo. Continuando então, os três possuem a mesma divindade e cooperam unidos no mesmo propósito, de modo que o real sentido da palavra um se evidencia quanto ao ser e ao realizar de Deus. Vamos ver o que está lá em João 5,19. Nós temos aí também no batismo de Jesus, né? O Pai, Filho e Espírito Santo presente. A voz do Pai, o Espírito Santo se apresenta como uma pomba que vem sobre Jesus, e Jesus sendo batizado, né? João 5,19. Então vamos lá. Diz aqui o texto sagrado, João 5,19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Você percebe que há uma harmonia perfeita aí, né? Entre o Pai e o Filho. Então, também o texto de João 14, 26, vai um pouco mais à frente aí. João 14, 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Quem está dizendo isso aqui? Jesus, né? Jesus está dizendo isso. Nós novamente vemos aí a Trindade, né? Se não aceitarmos o ensino bíblico quanto ao Deus Trino, seremos seduzidos pela idolatria e pelas heresias. Que heresia? Falsa doutrina, falso ensino. Por exemplo, as testemunhas de Jeová reduzem Jesus a um ser menor e descrevem o Espírito Santo como uma força impessoal, quando a Bíblia é clara ao descrever Jesus como Deus, da mesma essência do Pai. Você percebe, vamos ver dois textos aqui. Aliás, esses três textos, vale para nós lermos. Marcos, agora já estamos em João, né? Vamos começar aqui em João 14, 8 a 11. João 14, de 8 a 11, tem aí, ó. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos tenho dito, digo por mim mesmo, não a digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas palavras, mesmas obras, né? Então, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Também João 20, olha esse texto aqui,
também mostra quando Tomé adora Jesus, né? E Jesus recebe a adoração, né? Antes de ler o 31, vamos ler a partir do versículo 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Então, se alguém... Não, Jesus não é Deus. Jesus é o Filho de Deus, mas ele não é Deus. Então, você fala assim, mas só Deus pode ser adorado, certo? Só Deus pode ser adorado. Adorar outra coisa que não seja Deus é idolatria. Então, por que Jesus recebeu a adoração, se ele não é Deus? Ele não falou para Tomé, não me adore porque eu não sou Deus. Ele não fez isso. Ele recebeu a adoração de Tomé e de todas as pessoas que o adoraram. E agora o verso 31. Esses foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, Tomé reconhece, adora Jesus Cristo e o chama de Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus responde, porque me vistes, crede, bem-aventurados que não viram e creram. Também o texto de Marcos 1, versículo 1. Vamos lá. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E filho aqui está em letra maiúscula, como lá em João também, né? Referindo-se à divindade de Jesus, à sua humanidade e à sua divindade. Então, também por meio de ninguém mais o homem pode ser salvo, a não ser por meio de Cristo, né? Somente por meio de Jesus a salvação. João, voltando lá para João 11, 27. Volta lá então, João capítulo 11, versículo de número 27, diz aí, palavra de Deus. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, que devia vir ao mundo. Também João 14, 6, esse aqui vocês sabem de cor. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai não ser por mim. Esse é o texto que nós falamos para os candidatos, né? Prefeito da nossa cidade, apresentando o Evangelho, né? Perguntando para esses que querem ir para o céu um dia, qual o caminho que leva para o céu? Jesus falou, né? Eu sou o caminho. Então, se você quer chegar um dia no céu, só existe um caminho que é Cristo. Não tem outro caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então, agora também Atos 4, versículo 10 a 12. Atos 4, verso 10 a 12 diz, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro nome dado, não tem outro, né? Não tem atalho que possa chegar a Deus. Não, vou pegar esse atalho aqui, o atalho da religião,
né, o atalho da idolatria, de outros que, para me interceder por mim diante de Deus, não tem. Essa é furada. Só Jesus. Não tem outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A própria palavra vai dizer, né, lá em Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, aqui na página 63, o último parágrafo diz: a Trindade, no que toca à sua mais profunda compreensão, ainda é um mistério. Embora sua constatação na Bíblia seja revelada e é suficiente para crermos, mesmo que não seja suficiente para entendermos a sua plenitude, pois é preciso fé mais do que entendimento, né? Então, por que nós cremos na Trindade? Porque é doutrina que Deus revela na sua palavra. Então, não é doutrina humana, é doutrina de Deus. Aqueles que negam isso, né? Me mostra então onde é que está escrita a palavra Trindade na Bíblia. É claro que não tem essa palavra escrita na Bíblia. Isso é a definição da doutrina, né? Trindade. Mas está escrito na Bíblia que há Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus nos ensinou a batizar em nome de quem? Só em nome do Pai? Não. Ou em nome de qualquer outro? Não. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque há um só Deus, 3 pessoas. É assim que Deus se revela a nós, né? O Espírito Santo não é uma força, uma energia, porque uma força ou energia não tem vontade, não tem sentimentos, e o Espírito Santo tem. Ele pensa, ele tem vontade, ele tem sentimentos, né? Como se revela na palavra de Deus. Amém? Alguma dúvida quanto à doutrina da Trindade? A gente não vai entender tudo, mas aquilo que Deus nos deu a conhecer, nós podemos conhecer, né? Mas vamos ver ainda o último texto aqui de Jó, Jó 38, versículo 2 a 4, mais ou menos no meio da sua Bíblia aí, vai lá, Jó 38, 2 a 4. Jó 38, Jó 38, de 2 a 4 diz: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo e se tens entendimento. Então, Deus é um ser onisciente, onipotente, onipresente, é o Criador. Nós somos apenas as suas criaturas. Ele é infinito e nós somos finitos. Se você pegar Deus e colocar num tubinho para você, eu vou analisar tudinho, saber tudinho de Deus agora. Esse não é Deus. Né? Porque Deus é muito mais, infinitamente. Nós vamos passar a eternidade conhecendo a pessoa de Deus. Amém? Para a semana que vem, aliás, para essa semana, né? Até quinta-feira, aí ó, você pega o texto aqui, página 64, para discussão, como essa verdade sobre o Deus Trino afeta a nossa vida de oração? Como que isso afeta a sua vida de oração? Saber que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós oramos, Pai, seja santificado. Nós falamos com o Pai. E nós terminamos a oração como? Em nome de Jesus
Amém. Jesus nos ensinou a orar. Orar é, peçam em meu nome e eu vos responderei, né? Lembrando aquele texto lá de João 15, né, 7, né? Se perdirdes alguma coisa, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, nós oramos em nome de Jesus e auxiliados pelo Espírito Santo. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Então, veja como Deus está presente na nossa oração, né? A Trindade presente na nossa oração. Quando adoramos a Deus, adoramos uma só pessoa ou três? E aí? 3 pessoas mais um? Só Deus. É um Deus só, 3 pessoas, né? Não confundir. É 3 pessoas mais um só Deus. Então não é 3 deuses, é 3 pessoas mais um só Deus, né? Quando fala que adoramos a Deus, adoramos uma só pessoa ou 3? Adoramos 3 pessoas, mas um Deus só, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Que é Deus. Então, fica para nossa devocional dessa semana, Efésios 1, de 3 a 4. Você ler, meditar, responder as perguntinhas e fazer a sua oração. Amém? Sua pequena oração. Não deixe de fazer, né? Para quando nós chegar no final aí, ter todo aqui, né? Completa todas as orações, todas as perguntas. Muito jóia, muito prático, né? Que nos leva a cada semana estar crescendo. Amém? Vamos orar então? Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que nos alimenta, que nos fortalece a cada dia e nos santifica por obra do teu Espírito Santo em nós. Aplica no nosso coração a palavra do Senhor, para que não venhamos crescer e não esquecer a palavra do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, ó Deus, e faz um povo cheio do Espírito Santo. Ó Deus, é que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.